Jesus e dê um aleluia. E cumprimenta essa pessoa que está do teu lado, declarando na vida dela a vitória de Jesus Cristo. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, neste momento, Deus, nós já entramos na Tua presença e nós sabemos que o Senhor tem mais nesta noite para trazer para cada um de nós aqui. Por isso pedimos que o Senhor possa estar abrindo o céu agora, que possamos agora aquietar o nosso coração, Pai, e entrar, Deus, para ouvir a Tua voz. A carne nunca vai conseguir ouvir a voz do Senhor. O natural nunca vai conseguir aceitar as coisas de Deus. Que o Espírito Santo nessa noite possa fluir neste altar e possa fluir na vida de cada um que está aqui, do maior ao menor, e que esse culto, Deus, possa trazer a diferença na vida de alguém, Pai. Que alguém possa compreender e entender o que o Espírito diz à igreja. E essa pessoa possa estar atenada ao céu. Ela possa atenada com o coração de Deus. O Senhor disse, Deus, vida ao sepulcro. A vida só chega, Pai, ao sepulcro quando os ossos secos ouvem a voz de Deus. Quem não ouve a voz de Deus continuará dentro do sepulcro. Porque para sair do sepulcro tem que ter ouvidos para ouvir. Em nome de Jesus, desconstrói, Deus, o engano na vida de muitos crentes. A mentira que está na vida de tantos crentes, Deus. Ele pensa porque está na igreja, ele está vivo como Sardes. Pensa que está vivo, mas está morto. Em nome de Jesus, Senhor, move o céu neste lugar. Abre o céu sobre este lugar. Eu peço que o Senhor me santifique pelo teu sangue, para que eu possa acessar a tua presença e eu possa ser um vaso útil para o Senhor nesta noite, um instrumento do qual o Senhor pode manejar da forma que tu queres, Senhor. Que eu diminua e o Senhor cresça, mas eu clamo ao Senhor nesta noite, que a tua palavra não volte vazia, mas que ela possa cumprir um propósito, porque o Senhor conhece o teu povo, o Senhor conhece a tua noiva, a tua igreja. Que esse lugar agora seja envolvido pelo Senhor. Eu paraliso toda a obra do diabo, toda ação, Pai, de Satanás, de perturbação, tudo aquilo que impede as vozes que já estão falando, pessoas que já estão ouvindo as vozes agora, que não é de Deus, que não é do Espírito Santo, e dentro dele já tem tanta voz, dentro dela já tem tanta voz falando agora, ela nem consegue ouvir a minha voz nessa noite. Eu intercedo por essa vida, que entrou aqui tão perturbada, com a alma tão ansiosa, uma alma tão tribulada, que entra e sai da casa de Deus do mesmo jeito. Tem misericórdia dessa vida, Pai, que não consegue acessar um lugar de paz e de descanso na tua presença. Quando o Senhor vai ensinar, não consegue ficar nos teus pés para ouvir, mas o espírito de Marta está nessa vida. Um espírito, Pai, de ansiedade, inquietação, que é incapaz de ouvir a voz e o ensino do Espírito Santo. E por isso não tem fé, e por isso não tem glória na sua vida.
mas eu creio na tua palavra que não volta vazia. E que nesta noite, Pai, o Senhor possa dar vida ao sepulcro. O Senhor possa abrir sepulturas nesta noite. Que pessoas possam entender e compreender a sua vida, a razão da sua palavra, Pai. Porque a tua palavra, o homem viverá de toda palavra que sai da sua boca. Que valor imensurável é a tua palavra, Deus. É uma pena que as pessoas têm brincado com ela, não têm reverenciado, nem têm dado o crédito que é devido à tua palavra. Mas eu sei, Pai, que a tua palavra é a boca de Deus. E eu sei que ela nunca voltará vazia. Pena que tem poucas pessoas apercebidas com a tua palavra. Mas nesta noite eu peço um milagre neste lugar. Eu peço, Deus amado, como o Senhor disse para Ezequiel, quer ouça, quer deixa de ouvir, saberão que um dia teve um profeta no meio deles. Quer ouça, quer deixa de ouvir, mas que o Senhor falará nesta noite. Eu te dou honra, glória, poder e majestade, porque o Senhor é digno de ser adorado. Abra a palavra do Senhor no livro de Atos, capítulo 27 de Atos. Jefferson. Muda um pouquinho aquela música, não estou gostando. Baixa um pouquinho também. Atos 27, a partir do versículo 9. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor, a partir do versículo 9. Os perigos da viagem. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passado o tempo do dia do jejum, admoestava Paulo, dizendo-lhe: Senhores, veja que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa própria vida. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia, não sendo o porto próprio para invernar a maioria deles. Era de opinião que partisse dali para ver se podia chegar a Fenícia e aí passar o inverno, visto ser um porto de Creta, o qual olhava para o nordeste e para o sudeste, soprando brandamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroquilão. E sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nós fomos deixando levar. Passado sob a proteção de uma ilhota chamada Cauda, a custo conseguimos recolher o bote. E levantando usaram de todos os meios para cingir o navio. E temendo que desse na Sirte, arriaram os aparelhos e foram do léu. Açoitados severamente pelo tormenta do dia seguinte, já aliviavam o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo, havia já alguns dias, nem sol nem estrela, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda esperança de salvamento. Havendo todos
estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, diga assim, senhores, na verdade, era preciso terem me atendido e não partir de Creta para evitar esse dano e essa perca. Amém. Mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre nós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareça perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quanto navega contigo. Porquanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo porque me foi dito. Porém, é necessário que vamos dar a uma ilha. Amém? Vamos sentar em nome de Jesus. Para nós podermos entender um pouquinho desse contexto de Paulo, nessa aventura maravilhosa que foi a sua última viagem missionária, no capítulo 23, o Senhor diz para ele, aparece para Paulo e diz assim: na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, pois o modo porque destes testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faça em Roma. Então havia um propósito de Deus em Paulo e naquela viagem. E Paulo estava dentro daquele navio e havia algo que era sobrenatural, porque vinha de Deus. Uma viagem de missões aonde Deus tinha pessoas em Roma que estavam esperando o Evangelho, e Paulo agora ele tinha que ter coragem, porque ele ia para essa última viagem missionária, e essa última viagem ia necessitar de muita coragem. Então no mundo espiritual, o inimigo ele já entendeu, ele já sabia que o propósito de Deus já estava sendo consolidado, já estava sendo consolidado na terra. E nós olhamos agora e vemos, ele não está sozinho no barco, o barco não era dele, ele não era o mestre do barco, ele era apenas uma pessoa que estava sendo aprisionada e sendo levada aprisionada, um prisioneiro dentro do barco. Então nós entendemos agora que um prisioneiro, né, vamos dizer assim, não tinha voz ativa. A voz dele, aos olhos naturais, aos olhos humanos, ele só era um prisioneiro dentro daquele barco. Ao mestre do barco, que se achava o entendido do barco, aquele comandante, aquele que tinha autoridade, aquele que se achava poderoso, ele olhou para Paulo e ele despreza Paulo, despreza a direção de Paulo, despreza aquilo que sai da boca de Paulo, e agora ele é movido por quê? Pelas coisas que ele enxerga, pelas coisas que ele ouve, pelas coisas que ele aprendeu nas técnicas humanas, não é verdade? E assim nós olhamos o perigo desse naufrágio. Nós olhamos que Paulo ele se levanta com toda a humildade para dizer: é bom nós esperarmos, é bom nós não avançarmos para Creta agora, porque se nós avançarmos para Creta, vai ser trabalhoso a viagem, tá? Vai ter dano, vai ter prejuízo, não só da carga, mas do navio também, e até a nossa vida corre risco. Muitas vezes nós, presta bem atenção, porque o que Deus está falando hoje, Deus vai falar sobre algo que muitos, mas quando eu falo muitos, eu estou falando muitos, a igreja em si hoje, ela não está conseguindo mais ouvir tudo aquilo que as pessoas de Deus falam para as suas vidas. Elas não conseguem mais dar crédito, como Isaías disse. Quem
quem deu crédito à nossa pregação? A quem vai se manifestar o braço de Deus? Nós olhamos para Hebreus e nós vemos que os hebreus não haviam progredido. E a causa da falta de progresso para os hebreus é porque eles não eram tardios de ouvir. E por não ouvir, eles tiveram que voltar para trás para aprender de novo. O princípio básico do Evangelho, que é ouvir, para que através do conhecimento da justiça da palavra, as pessoas possam praticar a palavra e elas possam aprender a discernir a palavra. Quando nós falamos de ouvir, será que você sabe o que é ouvir de verdade? E será que você tem ouvido o que o Espírito tem dito para você, igreja? Você sabe o que significa a palavra ouvir? Perceber pelo sentido da audição. Preste atenção. Quem ouve tem percepção daquilo que ele está ouvindo. Quem ouve dá atenção. Quem ouve entende aquilo que ele está ouvindo. Não é um monólogo, é um diálogo. Hoje Deus fala no monólogo e a igreja não percebe nada do que o Espírito está falando. Ela não entende nada do que Deus está falando para ela. O ouvir é sentir pelo ouvido. Você sente pelo ouvido. É obedecer. Quem ouve, obedece. É levar o quê? Em conta aquilo que está se ouvindo. Ela dá crédito, então ela dá conta daquilo. Quando nós olhamos para essa igreja, nós vemos que Paulo estava ali e não havia ali ninguém para ouvir aquilo que Paulo estava dizendo, e Paulo estava instruindo a música, Jefferson. Aquilo que Paulo estava instruindo. E quando nós não ouvimos, você pode ver que houve aparentemente um vento, aparentemente a viagem parecia estar maravilhosa, aparentemente estava tudo sob controle, aparentemente estava tudo bom. A vida do crente é assim. Ele não está ouvindo, ele vem para a igreja, é uma aparência que está tudo bem. A conta no banco está bom, eu não tenho problema com dinheiro, eu não tenho problema de briga, eu não tenho problema de dificuldade. Então, aparentemente, as coisas estão tudo bem. Então, ele vem para a igreja e ele não está percebido, ele não está dando atenção. Por quê? Porque está tudo bem. A Bíblia diz que a viagem também estava tudo bem. Não tinha nada contrário, não tinha nada de diferente. Até o momento que a Bíblia diz que desencadeou um tufão de vento, chamado Euroquilão. Será que você sabe o dia que vai desencadear na tua vida um Euroquilão? Será que alguém aqui sabe o dia que o vento vai ser contrário para a tua vida? Será que alguém aqui sabe o dia que as coisas não vão sair do jeito que você planeja? Será que você tem consciência que você não tem controle das coisas? Ou será que tem pessoas que ainda acham que tem controle das coisas?
Bíblia diz aqui que o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que Paulo dizia. A quem você tem dado mais crédito para dirigir a sua vida? O barco da sua vida. Você tem dado crédito para Deus e para as pessoas de Deus? Ou você tem dado crédito mais para homens naturais? Para pessoas que têm e trabalham no natural e é igual você e fala como um homem natural? A quem você tem dado crédito? Quem tem guiado a sua vida? São seus amigos? São aqueles que olham e vão concordar com você porque você quer prosseguir a viagem e você procura pessoas para concordar com você porque você tem o teu plano, a tua vontade e você vai buscar mestre segundo o seu coração? Porque foi isso que o centurião fez. O centurião estava com pressa de chegar em Roma porque ele estava com uma responsabilidade. Então ele buscou alguém que viesse satisfazer aquilo que ele queria ouvir. E nessa noite Deus pergunta para pessoas aqui: quem é o mestre da sua vida? Quem tem dirigido a sua vida? São pessoas que são igual a você? São mestres que falarão para você por causa que agrada o seu coração? Pessoas assim, eu vou dizer algo para você, vão ter muito prejuízo na vida. Vão perder muito, mas muito vão perder. Vão acabar com tudo que tem. Pastora, por quê? Porque são pessoas, irmãos, que não dão ouvido para Deus. Pessoas que não prestam atenção para aquilo que Deus está falando e dirigindo a sua vida no caminho. Elas fazem aquilo que elas têm vontade. Elas fazem aquilo que agrada o seu coração. Ela cria um mestre para ela. Paulo fala: não vai, mas eu quero ir. Nós não queremos ouvir ninguém que contraria as nossas expectativas, que aponta as nossas dificuldades, que mostra aquilo que está errado na nossa vida. Porque muitas pessoas têm perdido a amizade com o Espírito Santo. Porque muitas pessoas estão brigadas com o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo está entristecido nas suas vidas. Porque o Espírito Santo é o Espírito da verdade. E às vezes as pessoas hoje elas não querem mais a verdade. Então são pessoas que não têm comunhão com o Espírito Santo. E é fácil identificar pessoas assim. Porque elas estão na casa de Deus desapercebida. Elas não conseguem perceber o que Deus está falando para elas. Elas não conseguem entender o que Deus está falando para elas. Elas entram e saem da igreja da mesma forma. Não muda. Por quê, pastor? Porque elas continuam no mesmo trajeto. Quando Deus fala: para, não vai, não é o momento de ir, você vai perder, não é dessa forma. Há grupo de pessoas que elas continuam, elas querem continuar, porque elas ouvem pessoas
Elas não estão preparadas para ouvir o que o Espírito tem para dizer para elas. O que o Espírito vai dizer para elas está fora daquilo que elas projetaram. Quantas pessoas aqui, Deus está falando com você. Sabe por que você tem perdido? Sabe por que as coisas não têm dado certo para você? Sabe por que você já perdeu tanto? E Deus está falando para você, se você não tomar posição hoje, você vai continuar perdendo. Porque a palavra de Deus não muda. Olha para trás e começa a olhar para o teu futuro. Um dia você teve tudo, mas o prejuízo foi grande. A perca foi grande. E só não morreu porque Jesus intercedeu pela sua vida. Esse povo aqui só não morreu por causa da vida de Paulo. Porque Paulo estava ali. E o anjo fala para ele: Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça em Roma perante César. E eis que Deus, por sua graça, diga para o teu irmão, fala assim, é pela graça. Diga assim, é pela graça que você não perdeu a sua vida. Eu não perdi porque eu sabia nadar. Eu não perdi porque tinha uma boia lá. Eu não perdi porque eu peguei um pedaço de pau. Não, foi pela graça que você não morreu. Aquela boia, quem mandou foi Deus. O pedaço de pau, quem mandou foi Deus. Aquela situação, quem criou foi Deus. Foi pela graça que você não perdeu tudo. Pastora, a senhora quer dizer o quê? O que eu quero dizer, se você continuar desse jeito, você vai continuar perdendo. Você vai construir, e você vai continuar perdendo. Tendo prejuízo. Muitos de nós não entendemos que desprezar a palavra de Deus, querida, ela vai te trazer não somente o prejuízo físico. Quando o homem e a mulher desprezam a palavra de Deus, querido, ele morre. Porque só tem uma forma do homem se manter vivo. É com a palavra viva. Se você não se alimentar da palavra viva, você vai estar dentro da igreja morto. Aparentemente vivo, mas morto. Mas como, pastora? Eu estou aqui todo dia. Sim, você está aqui, mas será que você está ouvindo o que o Espírito Santo tem falado para você? Será que você tem prestado atenção naquilo que Deus tem falado para você? Será que você tem obedecido àquilo que Deus tem te dado de direção? Será que você está atento para quando Deus começa a ministrar para a sua vida? Ai, pastor, eu vou dizer para a senhora que eu não estou não. Então você está morto. Você está como a igreja de Sardes, pensa que você está vivo, mas você está morto. E por quê? Porque você, como esse povo aqui, eles tinham alguém que falava para eles, mas eles não obedeciam àquele que falava para eles. Então, se eu tenho alguém que fala para mim e eu não obedeço a direção da qual me dada, certamente eu vou me encontrar com Euroquilão. Certamente eu vou obedecer a um espírito enganador que vai me levar logo para a boca do tufão. Você quer ver alguém? Pedro era um homem, querida, que viu um fantasma. Na hora de uma grande luta, ele vê fantasma. E está vendo Jesus andando sobre as águas.
Jesus disse a mesma coisa: não temas, sou eu. E ele fala: se é o Senhor mesmo, manda eu andar sobre as águas. Ele recebe uma palavra: vem. E agora Pedro começa a andar sobre as águas. E o que acontece? Um euroquilão, um vento contrário. Aonde Pedro, ele não estava esperando aquele vento contrário. Ele tinha uma palavra de direção. Jesus falando: pode vir, vem, anda, eu estou direcionando a tua vida, não temas. Mas o que Pedro fez? Olhou para o vento. Quando Pedro olhou para o vento, é a mesma coisa que esses homens fizeram. Tirou os olhos da direção de Deus. Pedro agora começa a naufragar. E começa a gritar: Jesus, me socorre. Jesus olha para ele e diz: por que você duvidou? Então tem crente que ele até começa no espírito, ele até recebe a palavra com alegria, ele está na casa de Deus e ele fala: eu vou andar nessa palavra, eu vou continuar dessa forma, vai ser assim. Mas quando vem o ventinho da prova, o ventinho da dificuldade, o ventinho, vamos falar, da contrariedade, que as coisas não saíram do jeito que ele planejou, mas é duro, né? Eu planejei de um jeito, eu queria assim. Pelo amor de Deus, crente. Tem crente ainda nessa altura da vida que não suporta uma contrariedade. Quando acontece, já murmura, já reclama, já abandona Jesus. Olha para o teu irmão e fala assim: mas vai além, diga para ele. Quando acontece isso, diga assim: você está afundando, querido. Você está afundando. Por quê, pastora? Porque você está duvidando da palavra de Deus. Você está duvidando da direção que Deus deu para a tua vida. Só porque houve uma contrariedade. Em vez do crente parar, continuar olhando para Deus e dizer: Deus, me ajuda. Você está comigo? Continua me segurando. Deus, o que eu devo fazer agora? O crente começa a reclamar, murmurar, começa a olhar para o lado para encontrar um outro mestre, para outro mestre falar: não, faz assim, faz assim, faz assim. Sabe, irmãos, poucas pessoas hoje se mantêm firmes até o fim. Poucas pessoas, como Paulo diz, guardei a fé. Será que quando Jesus voltar, ele vai encontrar fé na terra? Aleluia. Alguém que tem andado sobre a palavra de Deus. Alguém que tem entendido o que o Espírito está dizendo para a igreja. E sob esse entendimento, ele anda. Mas não como uma pessoa bobada, louca. Mas alguém que discerne o que está acontecendo de verdade. Abra a palavra do Senhor no livro de Josué. Você está entendendo? Josué capítulo 7. Diz assim a palavra do Senhor: prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Avém, ao oriente de Betel, falou-lhe dizendo: subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens
e espiaram Ai. Não está bom, abaixa um pouco ali. Não está me dando paz. E voltaram a Josué e lhe disseram: não suba todo o povo, suba uns 2 ou 3 mil homens a ferir Ai. Não fadigueis ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Assim subiram lá do povo uns 3 mil homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Os homens de Ai feriram dele uns 36, e aos outros perseguiram desde a porta até as pedreiras, e os derrotaram na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Amém? Amém, irmão? Amém. Por que tomamos? Por que será que muitas vezes nós somos derrotados? Olha para o teu irmão e fala assim: você tem perdido batalha? Diga assim: preste atenção, querido. Por que você tem perdido batalha? Preste atenção, querido, aqui comigo. Existe um mundo natural e um mundo espiritual. Eu ando no mundo natural, mas eu tenho que ser regido pelo mundo espiritual. E muitas coisas são coisas encobertas. Enquanto nós estamos aqui, está acontecendo coisas. Talvez você está aqui, está amarrado isso que eu vou falar, mas para você poder entender. Quantas vezes eu estava num púlpito? Eu vou falar do mim, não vou falar de vocês, não, vou falar do que eu vivi. Eu estava num púlpito. E Deus mostrou que tinha uma pessoa roubando o centro. E naquele momento mandamos pessoas para lá e pegou a pessoa no fraga roubando. Pegou a pessoa roubando na hora. Porque eu e você, nós não somos oniscientes. Eu estou aqui, eu estou aqui. Eu não estou lá, eu estou aqui. Diga para o teu irmão, fala: Deus é onisciente. Diga assim: Deus sabe tudo. Josué estava com o coração em Deus? Estava. Ele era um homem de Deus? Era. Mas o pessoal que estava com ele, todos era? Não. Não, nem todos que estavam debaixo do seu governo tinham o mesmo espírito que ele. Acã era esse homem que não ouvia, desobediente. Deus falou: não pega nada, está tudo condenado. Mas a ganância desse homem olhou para a capa babilônica, para tudo aquilo que chamava prata, ouro, e trouxe escondido. Fez tudo na surdina, fez tudo pelas costas de todos. Pegou aquilo, levou para sua tendinha, abriu um buraco e enterrou. Diga para o teu irmão, fala assim: Deus está vendo tudo. Diga assim: Deus sabe tudo. Diga assim: cuidado com os olhos do chamo de fogo de Deus. Aí, o inocente Josué, que ele já tinha recebido uma direção. Qual era a direção? Medita na palavra. Não se desvia nem para a direita nem para a esquerda. Porque aonde você for vai prosperar. Vai dar tudo certo. Onde você pôr a mão você vai ter vitória. Quem falou isso? O próprio Deus para ele. Acabou de sair de uma vitória. Aleluia. Ganhei em Jericó. Jericó. Abaixou a arma. Ô, espias, vai lá, dá uma olhada na cidade de Ai lá para nós. Vê como é que aquela cidade é, tal, o que a gente precisa fazer. Aí volta o espia. Homens, diga assim: homens. Homens. Mestres. Diga assim: mestres. Homens mestres que quer ensinar, né? Aí eles voltam e dizem assim: tranquilo. Fica tranquilo. Ai já é nossa. Não cansa o povo não. Manda bem pouquinho pessoas, porque Deus já não deu vitória.
Deixa o povo descansar, porque acabamos de sair de uma guerra aqui com Jericó. Então, manda pouco. Josué, em vez de falar, tá bom, é isso que vocês pensam? Então espera um pouquinho, que eu vou consultar Deus. Eu vou perguntar para Deus. Diga assim, perguntar para Deus. Amém? Eu vou perguntar para Deus se é dessa forma que é para me fazer mesmo. Se a direção que você está me dando é a direção de Deus mesmo. Se vocês estão falando, é em nome de Deus mesmo. Ou se vocês são um espírito de engano. Não. Josué não fez isso. Ele pegou e foi para a batalha. Foi envergonhado. Perdeu homens. Foi derrotado. Foi afrontado. Um momento do seu governo de derrota e de humilhação, porque ninguém gosta de ser derrotado. Aí ele vai rasgar as suas roupas. Aí ele vai chorar para Deus. Aí ele vai pedir para Deus: Deus, o senhor não está vendo? Olha para o teu irmão e fala assim: é nós que não estamos vendo. Diga assim: Deus está vendo tudo. Para Josué, ele achou que Deus agora tinha abandonado tudo. Pega a palavra do Senhor, deixa aberta, tá? Capítulo 10 diz assim. Diga assim: Senhor, é hoje. Diga assim: abra os meus ouvidos espirituais para mim saber, compreender quando o Espírito da verdade do Deus vivo fala comigo em nome de Jesus. Amém. Então disse o Senhor a Josué. Agora ele buscou a Deus. Depois de ser derrotado, depois de perder homens, depois de ser envergonhado, isso era para ele ter feito antes. Sabe aquele crente retardatário? Sabe aquele crente que ele perde a batalha, depois ele vai lembrar que tem Deus para perguntar. Primeiro ele pega e fala: eu vou, escuta todo mundo, só não escuta Deus. Faça os seus planos do jeito que ele quer, na hora que ele quer. Daí a hora que a coisa pega, o huracão não chega. Lembra de Deus? Diga para o teu irmão, fala: não precisa ser assim. Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque está prostrado assim sobre o rosto. Israel pecou e violaram a minha aliança, aquilo que eu ordenara, pois tomaram as coisas condenadas e furtaram e dissimularam, e até debaixo da sua bagagem a puseram. Pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles. Porquanto Israel se fizera condenado, já não serei convosco, senão eliminar do vosso meio a coisa roubada. Dispõe-te, santifica o povo e diz: santificai para amanhã, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel. Aos vossos inimigos não poderão resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. Palavra, hein? Você viu o que Deus falou? Vocês vão perder todas as batalhas. Foi isso que Deus falou. Se vocês continuarem agindo dessa forma, eu não estou com vocês. Eu não faço parte do vosso exército. Porque tem pecado. Tem coisa encoberta. Olha o que Deus acusou que tinha Israel. Tomaram de coisas condenadas, furtaram, dissimularam
esconderam. Quantos crentes hoje estão assim, dissimulado, escondendo pecado, fazendo coisa errada? Que negócio é esse, irmão? Hoje é dia de Santa Ceia. Você acha que Deus não está vendo? Aí você está apanhando de diabo. Ó o diabo na tua cangota, ó. Cheio de enfermidade, cheio de derrota, cheio de coisa errada na tua vida. E você vai querer ganhar a batalha, que jeito? Você acha que Deus vai estar com você? Quem é o Deus que vai estar com você, querido? Eu te garanto que o Deus que é santo, zeloso, não vai estar comigo e com você. Se Deus olhar para a minha vida e para a tua vida e ver que eu sou uma pessoa dissimulada, uma pessoa que aparenta uma coisa que eu não sou, uma pessoa que dentro de mim tem um monte de maldade, malícia, e eu com a minha dissimulação, eu quero manipular as pessoas. Coisas contaminadas, é isso, querido. Deus olha para essas pessoas, essas pessoas nunca, diga assim, nunca terão vitória na sua vida. Diga assim, viverão de derrota em derrota. Quando Deus fala, querido, Deus não é Deus de brincadeira. Deus é Deus de direção. Não vai, porque vocês for, vocês vão perder. Ah, vocês for? Perdeu. Você não me consultou, Josué, mas você perdeu por causa disso. Porque eu não estava nessa batalha, porque estava no pecado, Israel. E você nem se preocupou com isso. Você foi agindo tudo natural. As coisas de Deus tornou tudo natural. Oba, oba! Nós pode fazer o que nós quiser. Ah, é? Aonde que mudou as escrituras? Quem te falou que as escrituras mudou, que você pode fazer o que você quiser? Quem foi que falou isso? Foi a serpente que falou isso para você? Foi Satanás que falou isso para você? Porque o mesmo Deus de ontem é o Deus de hoje e será eternamente. Porque Jesus disse, eu não vim para abolir, mas eu vim para fazer cumprir a palavra de Deus. Tem crente hoje que tem abolido a palavra, que tem desprezado a palavra. Isso aqui eu não quero, isso aqui não quero, eu não gosto, eu não concordo, isso aqui não é para mim. É para você essa palavra de hoje. Pastora, mas eu não quero. Amém. Quer ouça, quer deixa de ouvir. É para você essa palavra. Se você ouvir ou não ouvir, essa palavra é para você que está aqui hoje. Para mim e para você. Ah, mas eu não quero. Dura serviço e cara rebelde não ouve mesmo. Ezequiel disse, dura serviço, casa rebelde, não vai ouvir mesmo. Mas você vai ouvir da derrota. E quando você for derrotado, você vai lembrar da palavra. E quando você perder, você vai lembrar da palavra. E quando acontecer o enoquilão, você vai lembrar da palavra. Porque o Espírito Santo vai falar para você. É necessário você ter ouvido. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Você pode desprezar o que você quiser hoje. O centurião desprezou. Por um momento, Josué ficou ali adormecido e ouviu uma direção de homem e saiu da direção de Deus. Olha para o teu irmão e fala assim, mas Deus, quando Ele olha para alguém que o busca, Ele mesmo coloca no prumo. Diga assim, prumo. Novamente. O que Deus fez com Josué? Vamos se pôr no prumo. Eu estou te falando por que você foi derrotado. Ah, é? Deus, é. Porque aconteceu isso. Tá, Deus, e agora? Agora Ele diz assim, dispõe-te, santifica,
santifica para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: há coisas condenadas no vosso meio, aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminar do vosso meio as coisas. Pastor, o que Deus está falando? Olha para o teu irmão e fala assim: é para eliminar. Diga assim: hoje Deus quer que você ouça a direção que Ele está te dando. Diga assim: elimina tudo que está condenado no meio do arraial. Pastora, mas o quê? Fecha teus olhos e fala: Senhor Deus, eu peço que o Espírito Santo comece a mostrar para mim tudo na minha vida que precisa ser eliminado. Somente o Senhor vai me dirigir aonde está o objeto de condenação na minha vida. Amém, irmãos? Foi assim que Josué conseguiu. O Espírito Santo foi guiando a vida dele, e ele foi guiando no chefe das tribos, ele foi colocando nas famílias, ele foi fazendo, até chegar onde? Na tenda de Acã. É aqui que está. É nesse lugar que está condenado. Se você continuar guardando isso, está dentro do teu coração, esquece. Não vai para a guerra, porque tu vai perder. Tu vai apanhar. Tu vai ser frustrado. Tu vai ser acabado. Porque o diabo vai se levantar contra a tua vida. Por quê? Porque Deus não vai estar contigo na batalha. Se tu não eliminar, arrancar, mas pastora, está muito bem guardado para você. Porque para Deus está bem invisível. E Deus não tem se agradado disso. Ó Deus, ó. Longe. Quem está entendendo, dá um glória para Ele. Livro de Ageu. Capítulo 1 de Ageu. Capítulo 1, versículo 1. No segundo ano do rei Dário, no 6º mês do primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos Exércitos. Este povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitar vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruína? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado, tendes semeado muito e recolhido pouco, semeais, mas não chega para fartar-vos, bebei, mas não dá para saciar-vos, vesti, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe para pôr no saquetel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado, subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperaste muito, e eis que veio a ser pouco, e esse pouco, quando o trouxeste para casa, eu com um assopro dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa, que permanece em ruína, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Por isso o céu sobre vós retém o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais, e sobre todo o trabalho das mãos. A Bíblia diz em Eclesiastes que há um tempo para todas as coisas.
debaixo do sol, segundo o propósito de Deus. Segundo o propósito de Deus. Tempo de nascer, tempo de morrer. Mas e quando Deus está falando comigo e com você, e eu crio um outro tempo? Deus está falando assim para mim, é tempo de plantar. E eu olho e falo, não, é tempo de colher. Deus está falando assim, é tempo de abraçar. Eu falo, não, é tempo de se soltar. Deus fala para mim assim, é tempo de paz. E eu falo, não, é tempo de guerra. Esse povo estava assim. Deus tinha preparado um povo e um propósito. Mas esse povo disse, não é tempo, não. Não é tempo. Ainda não é o tempo. O tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. É tempo de eu buscar minhas coisas. É tempo de eu fazer a minha vontade. É tempo de eu sair correndo. Eu preciso casar. Eu preciso comprar um negócio. Eu preciso abrir uma empresa. Eu preciso disso. Será que você está vivendo o tempo de Deus na sua vida? Será que você está debaixo do tempo de Deus mesmo? Será que você está vivendo o que Deus sonhou para você de boa vontade? Ou você, como esse povo, está indo contra Deus? Estou construindo as minhas casas naturais, carnais, enquanto a minha casa espiritual do crente está derrotada, está destruída. Se Jesus voltar hoje, o crente não vai subir. Se Jesus voltar hoje para buscar a noiva está despreparada. Por quê? Porque a noiva fala que não é tempo. Porque a noiva fala, não é tempo ainda. Não, eu vou curtir minha vida. Eu tenho um monte de planos. Eu tenho um monte de sonhos. Você tem sonho? Então você não nasceu de novo. Porque você tinha que viver o sonho de Deus na sua vida. Porque se fosse para viver o teu sonho, Deus não ia ter te buscado lá. Se fosse para você edificar a sua vida fora de Cristo, Deus tinha te deixado lá. Se o que você faz hoje não glorifica o Senhor, tem alguma coisa errada na sua vida. Porque até comendo e bebendo, eu tenho que glorificar a Deus. Glória a Deus. Quanto mais com a minha vida. Estou lá, construindo os meus palácios. Aonde Deus está? Bem longe de mim. Deus conhece meu coração e sabe. Deus está vendo que no teu coração tem ambição, tem ganância, tem soberba, tem vaidades. Deus está vendo que no teu coração tem um monte de coisa contaminada. E Deus está olhando para você e fala, peraí, tua casa está destruída. E você está aí preocupado com o exterior, com a aparência. Enquanto por dentro o negócio está esquisito. Está esquisito demais. Nós não tem liga. Eu e você, nós não estamos no mesmo espírito. Nós não estamos. Você está com o espírito da luxúria, espírito do mundo, espírito da vaidade, espírito das coisas condenadas. Onde está o Espírito Santo na sua vida? Será que alguém assim vai ouvir o Espírito Santo? Será que quando nós temos um outro espírito, nós ouvimos o Espírito Santo? Pode ver. Eva tinha um outro espírito. Adão tinha um outro espírito. Qual, pastora? O espírito da desobediência e o espírito do engano. O diabo tomou uma proporção em Adão e Eva que fez o quê, pastora? Não mais ouvir. Quem está com o espírito da desobediência não ouve, querido. Mas não ouve, você pode falar. Pode falar. É mais fácil esse púlpito ouvir do que quem está com o espírito da desobediência ouvir. Porque o espírito que está nele
Você acha que o diabo vai ouvir alguma coisa de Deus, da direção de Deus? E você acha que ele vai ficar percebido? Sendo que o diabo quer o crente bem bobão mesmo? Sabe aquele crente bem bobão que não está entendendo nada, de nada? Ele está perdendo tudo! O diabo está acabando com a vida dele. E ele está lá, contando os carneirinhos. 1, 2, 3. Irmão, o quê? Irmão, está todo mundo... Pastor, mas quem foi assim? Jonas, né? Não foi assim que Jonas? Jonas estava lá, deitado, contando os carneirinhos. E todo mundo, está acabando o mundo. Nós estamos perdendo tudo. Tá bom então. Tá tudo bem. Paz e amor. Tá tudo bem. Irmão, tá acabando. Tá tudo bem. Você fala pro desobediente assim, com aquela cara de pastel. Tá tudo bem. Irmão, tá tudo bem. Ou se não assim, vai ficar tudo bem. Vai sim, depois que nós jogar você pro barco. Nós te joga para fora, aí vai ficar tudo bem. Amém, igreja? Olha pro teu irmão e fala, vigia, irmão. Sabe qual que é o pior de tudo? Que essas pessoas nunca vão fazer nada. Elas vão plantar muito, semear muito. Elas vão fazer muito, está dizendo aqui. E vai fazer, e vai trazer, está dizendo a palavra do Senhor aqui. Mas o que Deus vai fazer com essa pessoa? Conforme ele está semeando, ele fazia... Vou jogar tudo fora. Vou fechar o céu. Deus vai falar, eu não estou abençoando nada que você está fazendo. Eu não estou nesse negócio. E por que, Senhor, que o Senhor não está no meu negócio? Por quê? Porque você está preocupado só com a tua casa, enquanto a minha casa está em ruínas. Olha para o teu irmão e fala assim, você tem se preocupado com a casa do Senhor? Você tem se preocupado com a irmandade? Diga para ele. Não, eu não tenho não, porque eu tenho meus projetos. Meus projetos, meu egoísmo, meu egocentrismo, minha incredulidade. Quero dizer algo para você, querido. Não vai dar certo esse projeto teu. Pastora, por quê? Porque não tem o dedo de Deus nesse negócio. Porque não é Deus que está escrevendo essa história. É você que está escrevendo essa história. Versículo 12 diz assim: então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo, diga assim, atenderam a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, o tinha mandado dizer, e o povo temeu diante do Senhor. Que coisa linda, né, irmão? Que coisa linda. Que coisa linda que Ageu viveu. Um dia de glória para a igreja do Senhor. Um dia onde o céu se abriu para aquele lugar. Um povo que estava tudo já condenado. Um povo que estava andando contra a vontade de Deus, porque o tempo deles não era o tempo de Deus. A vontade deles não era a vontade de Deus. O que eles estavam fazendo não estava agradando ao Senhor. Mas Deus manda um profeta. Deus manda um profeta falar. E nesse caso, maravilhosamente, o povo deu ouvido. O povo atendeu a voz. O povo abriu o entendimento para ouvir a voz de Deus de uma forma maravilhosa.
que nesta noite tem pessoas aqui que estão entendendo o que Deus está falando para você, querido? Será que isso vai acontecer na sua vida hoje? Será que a partir de hoje você vai começar a buscar entender o que Deus está falando para você? E você vai dar crédito à palavra de Deus? E você vai se curvar quando Deus fala para você? E você vai obedecer o que Deus está falando para você? Ou será que é mais um culto para você hoje? Tem crente que é mais um culto. Nós estamos acabando o ano, irmão. Daqui a pouco nós estamos, se Deus permitir, nós vamos estar fazendo o culto da virada. E você está olhando para a tua vida e não aconteceu nada. Pastora, por que não aconteceu nada? Sabe por que não aconteceu? Eu digo assim, sabe por que não aconteceu? Fala para ele, mas olha bem na butuca dos olhos, porque eu queria estar olhando para ele. Mas já que eu não posso, você seja meus olhos e minha boca. Diga assim, sabe por que não aconteceu? Porque tudo que acontece na vida do crente é através da palavra. E se você não crê na palavra, não vai acontecer nada na sua vida. Haja luz e houve luz. Sabe o que eu quero dizer? Que o crente que não tem novidade de vida é porque ele não atende a palavra de Deus. Ele é um religioso. Ele vem para a casa de Deus, só que ele chega ali fora. Qual foi a palavra? Esqueci. Como assim, irmão? Deus falou com você. Eu esqueci. Eu já não sei mais o que Deus falou com você. É tanta palavra que eu já nem sei mais o que Deus está falando comigo. Eu chego ali, daí vem as vozes. O mundo está falando. Olha, se tu é filho de Deus, manda essa pedra. Olha, você pode dar um pulo daqui. Olha, você olha a glória do mundo. Olha o poder do mundo. Olha, eu não sei qual voz mais que eu atendo. Olha assim para você nessa noite. Cuidado com o espírito enganador dos últimos dias. Quem der ouvido para esse espírito vai apostatar da fé, vai morrer. Pastor, onde está isso em Timóteo? A apostasia dos últimos dias. Eles darão ouvido a espíritos enganadores. Querido, desperta, levanta nesta noite, começa a dar valor para a palavra de Deus. Para o religioso, ele não... vou falar uma coisa para você, tá? Para nós começar a identificar as coisas, porque às vezes a gente não identifica as coisas. O religioso, ele não dá valor para a palavra. Ele até conhece a palavra, mas ele não dá crédito, como a palavra foi falada aqui hoje. Ele não percebe o que a palavra traz para ele. A palavra não dá sentido para ele. Ele não entende, porque ele é religioso, ele é natural, e ele não aceita aquilo que vem da parte de Deus. Obrigada. Ele não aceita aquilo que vem da parte de Deus para a vida dele. Olha o que aconteceu aqui, irmão, depois que atenderam a voz do Senhor. Versículo 13. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo, segundo a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. Diga assim para essa pessoa: queira Deus na sua vida hoje, mais que tudo. Diga assim: queira essa presença maravilhosa de Deus. O Senhor, diga comigo, despertou o Espírito. Deus quer despertar o Espírito de pessoas aqui hoje. Pastor, a senhora quer dizer o quê? Tem espírito que estão dormindo aqui. Se é para despertar, é porque está num sono profundo. Está num sono igual o sono de Jonas.
sabe, aquele sono profundo. Tem que haver o despertar do Espírito. Pastora, por que tem que ter? Porque você só vai entender a palavra de Deus se você estiver no Espírito. Se o Espírito dentro de você despertar e você sair desse estado que esse povo estava. Esse povo estava em total estado de sonolência. Precisou vir todo esse movimento. Precisou vir todas essas palavras. Precisou vir todo esse vento e o poder de Deus, através do enviado de Deus, para que houvesse o despertar do Espírito. Por isso que quando uma pessoa é soberba, orgulhosa, altiva, quando ela não dá crédito para um profeta, ela nunca vai despertar espiritualmente. Por quê, pastora? Porque para você despertar, você tem que atender a voz. Você tem que obedecer a voz. Você tem que crer no profeta e prosperará. Crer no Senhor, estará seguro. Crer no profeta e prosperarei. Então, quando o cara é altivo, o que ele faz? A palavra vem, você olha para a vida do cara, o que vai acontecer, pastora? Nada. Por que, pastora? Porque não vai acontecer nada. Mas e daí, pastora? Você está morto? Você vai ter que ter um profeta para profetizar. Você vai ter que ter um profeta para falar com você. O próprio Lázaro, querido, ele estava morto. O próprio Jesus teve que estar lá. O máximo que eles puderam fazer foi o quê? Tirar a pedra. Desembaraçar. Mas a palavra profética saiu da boca de quem? De Jesus. Lázaro, vem para fora. E imediatamente ele se levantou. Então hoje não é diferente. Se a pessoa estiver morta, querido, é somente uma palavra que sai da boca de Deus para trazer vida novamente. Mas tem pessoas que não entendem isso. Que tem pessoas que são enviadas de Deus. Você imagina se esse povo quisesse ser maior que o profeta Ageu? Eles achassem que sabiam mais que o profeta Ageu? Que eles eram melhor que o profeta Ageu, igual o Acã? Que ele achava que ele era melhor que Josué? Muitas pessoas continuam mortas por causa da sua soberba. Elas acham que elas estão acima. Como é triste, né? Como é triste a gente ter perdido a primeira lição do Evangelho, que é a humildade. Foi praticamente a última lição de Jesus. E para mim é a primeira. E para você também teria que ser a primeira. Quando lá na Bíblia está escrito em João, lição da humildade. Quando Jesus para de comer, pega uma toalha, uma bacia e começa a lavar os pés dos discípulos. Ele fala, olha, vocês estão falando que eu sou mestre, eu sou mesmo. Mas eu estou dando o exemplo. Vocês têm que fazer igual eu estou fazendo. Mas vê se hoje nós temos igreja que quer lavar os pés uns dos outros. Hoje o profeta tem que profetizar o que eu quero. Na hora que eu quero. Do jeito que eu quero. O tempo é eu que dou. A palavra é eu que escolho. O louvor é eu que escolho. É eu que quero. Eu que faço. A palavra do Senhor diz assim. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo. Quando uma pessoa é enviada de Deus, querido, e ela fala ao povo, e esse povo atende, acontece a glória da segunda casa. Acontece a restituição do que se perdeu.
acontece? A restauração daquilo que um dia se perdeu. Deus começa a trabalhar de uma forma tão sobrenatural. Vamos lá no capítulo 2. No 2º ano do rei Dário, no 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora, não é ela como nada aos vossos olhos? Ora, pois, ser forte, Zorobabel, diz o Senhor, e ser forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, ser forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos, segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saíste do Egito, o meu espírito habita no meio de vós, não temais, pois assim diz o Senhor dos exércitos, ainda uma vez, dentro em pouco tempo, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca, farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos exércitos, minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos, a glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Olha para o teu irmão e diga assim: você percebeu o que Deus está falando para você? Se nós, diga assim, eu e você, atendermos a voz de Deus através dos enviados do Senhor, sabe o que vai acontecer? O nosso espírito vai despertar. E se o nosso espírito despertar, o Espírito do Senhor vai habitar no meio de nós. Deus vai renovar a aliança, Deus vai nos fortalecer, Deus vai tirar o nosso medo, e Deus vai fazer o sobrenatural acontecer na nossa vida. Essa é a promessa de Deus para você. Se você voltar para Deus, Deus está te dando uma nova oportunidade hoje. Uma nova aliança Deus quer te dar. Deus quer o Espírito dele habitando em você. Ele quer que você e ele sejam um só, e você ande no Espírito, e você seja um homem, uma mulher espiritual, que entende as coisas de Deus, que Deus se revela para você, e fala as coisas ocultas, que ninguém sabe, mas você vai saber, porque Deus vai falar para você. Vamos ficar de pé. Ministério do Louvor, chega cá, por favor. Aleluia. Minha é a prata, meu é o ouro. Queira a prata de Deus e queira o ouro de Deus. Pastor, o que é a prata de Deus e o ouro de Deus? É aquele que ele vai te dar, a abundância, a prosperidade que vem dele para você, sem você ficar correndo atrás. É para você a prosperidade de Deus. Onde você tocar, Deus vai prosperar. Onde você tocar, Deus vai honrar. Não foi assim que Deus falou com Josué? Eu vou ser com você, eu vou te honrar. Por quê? Porque você me honra. Todos que me honrar, eu honrarei. Mas todos que me desprezar, eu desprezarei. Para de desprezar Deus. Para de brincar com o Senhor. Para, Pai. Espírito Santo de Deus. Esperta nesse lugar a tua presença hoje.
Sopra o teu Espírito neste lugar, Senhor. Abre o céu neste lugar, Senhor. Vem abrir o céu neste lugar, Senhor. Nós precisamos, Pai, que o céu esteja aberto sobre nós. Nós reconhecemos que pecamos contra Ti, Senhor. Hoje é dia de Santa Ceia.